Olá, alunos! Essa é a nossa aula de número 4 e hoje nós vamos falar sobre três temas muito importantes na urgência e emergência, que é hemorragia, síncope, que é a mesma coisa que desmaio, e convulsão. Esses três temas vão ser divididos em dois vídeos diferentes, então fiquem atentos na hora de assistir. O que seria hemorragia? Hemorragia é quando eu tenho um corte ou perfuração, certo? Ou mesmo provocado por algum tipo de trauma, e isso vai provocar uma saída constante de sangue, certo? Então eu posso ter essa saída do lado de fora da pele do paciente e também pode ser que ele venha a ser o que? Interno. Talvez vocês já devem ter ouvido falar no conceito de hemorragia interna. É quando houve essa hemorragia, porém essa hemorragia está o que? Dentro do crânio, no abdômen, no tórax, certo? E a pele não foi perfurada nesse caso, certo? Só órgãos internos. Então a gente fica. Preciso muito que vocês fiquem atentos a esses dois conceitos: a hemorragia interna, certo? Que ela fica contida dentro do corpo humano. Mas mesmo assim eu consigo perceber ela? Sim, eu consigo, que a gente vai falar mais adiante. E hemorragia externa é quando eu consigo visualizar aquela hemorragia, que é o sangue saindo constantemente. Quais seriam os sinais e sintomas de uma hemorragia? Primeiro sinal e sintoma, palidez. O paciente ele vai ficar muito pálido. Segundo, muito importante, ele relata muita sede. Por quê? Por conta da perda sanguínea. Então a gente sabe que o sangue também é composto por água. Então ele não perdeu apenas sangue, mas perdeu água também, junto com aquela hemorragia. Então o paciente relata muita sede, palidez, pulso fraco e firme, certo? E relata também hipotensão por conta dessa perda de sangue. Então a gente precisa ficar bastante atento para esses sinais e sintomas que o paciente pode apresentar, principalmente quando eu tenho um acidente que o paciente visivelmente lembra daquilo que eu falei sobre o ABCD do trauma na letra E, que é a exposição. Eu preciso expor meu paciente para me visualizar. Talvez tenha alguma hemorragia que eu não vi, porque não está externa ainda. Então eu preciso visualizar, porque quando eu tenho aquela hemorragia denominada interna, por exemplo, no abdômen, o abdômen do meu paciente vai ficar com uma coloração arroxeada, certo? Por conta do trauma que teve no abdômen. Então eu já posso daí desconfiar o quê? De hemorragia interna. E também vai vir acompanhado desses hematomas, essas manchas arroxeadas, e de edema também. Então eu tenho essa desconfiança que aquele paciente tem hemorragia interna. Então é um motivo para mim ficar bastante atenta, porque eu só consigo conter essa hemorragia, principalmente se for interna, no caso realizando cirurgias. Então, eu tenho três tipos de hemorragia, três tipos que a gente vai trabalhar agora. O primeiro tipo é hemorragia capilar. É aquela hemorragia que às vezes a gente nem percebe que realmente teve. Quando eu tenho cortes que abrangem apenas os capilares. E esses cortes são cortes pequenos, quando eu tenho algum tipo de escoriação ou mesmo corte feito por folhas de papel. Então são aquele tipo de corte que eu tenho uma hemorragia, sim, capilar, porém que eu pressiono ali o ferimento por 1 minuto, dois, e já não tem mais nada, certo? Consigo resolver com facilidade. Mas eu tenho esse é o primeiro tipo, certo? Capilar. O segundo é hemorragia venosa. Por que venosa? Venosa vem de veia. É quando eu tenho a ruptura de uma veia, e nisso eu vou ter a saída de muito sangue, certo? Um sangue que fica vermelho mais escurecido. A gente sabe que o sangue tem uma diferença entre o sangue venoso e arterial. O sangue venoso, ele é um sangue rico em dióxido de carbono e pobre em oxigênio. Porém, o sangue arterial, ele é rico em oxigênio e pobre em dióxido de carbono.
Então, a hemorragia venosa é grave, sim, porém, eu tenho a mais grave ainda, que é a hemorragia arterial, por conta quando eu tenho uma ruptura de artéria. E quando essa artéria se rompe, o indivíduo ele tem uma queda de pressão muito rapidamente e eu tenho graves riscos de quê? De choque hipovolêmico por conta dessa perda também, não somente de sangue, mas de sangue junto com o oxigênio, certo? Então esse meu paciente ele tem grandes riscos de descompensar muito rápido se eu não fizer nenhuma intervenção imediata. Então, o que eu posso fazer quando eu estou, por exemplo, trabalhando ali no SAMU ou mesmo estou em um ambiente que seja afastado e acontece uma situação dessa? Como que eu posso agir? Bom, eu tenho um indivíduo que, por exemplo, está numa fazenda nesse fim de semana, acabou de assistir o meu vídeo e alguém estava cortando uma carne e acabou cortando o dedo junto, certo? E eu tenho ali um corte profundo, o membro não foi dilacerado, porém eu tenho um corte profundo ali. Qual é a minha medida para mim conter aquele sangramento? Uma medida muito simples, você pode pegar um pano limpo e fazer a compressão daquele lugar, certo? Vai fazer a compressão até que aquele sangue seja estancado. Porque dependendo do tipo de hemorragia, eu sei que provavelmente vai precisar uma sutura. Então eu faço a compressão até que eu consiga chegar no ambiente hospitalar, certo? Então, em todos os casos de hemorragia, eu preciso comprimir exatamente no local do ferimento. E eu sempre consigo a contenção, a não ser que seja hemorragia arterial, que eu não consigo conter uma hemorragia arterial 100% através da compressão por conta de ser muito sangue jorrando ao mesmo tempo, né? E eu tenho uma diferença dessa hemorragia arterial, porque a hemorragia venosa ela não jorra sangue, mas a arterial jorra e é um sangue de coloração bem vivo. Então, quando vocês visualizarem algum tipo de hemorragia, vocês vão conseguir verificar a diferença por conta desses itens, que é bastante diferente um de outro. O segundo tema que nós vamos falar hoje é síncope ou desmaio. Por quê? É a mesma coisa, síncope e desmaio, mas o termo técnico que a gente utiliza é síncope. O que seria? É a perda temporária da consciência, certo? Algum de vocês deve ter visto ou teve algum desmaio alguma vez na vida. E quais são os sinais e sintomas? Palidez, certo? Hipotensão, tontura, às vezes vem acompanhado de náuseas também. E tem várias causas, né? O desmaio tem N causas, inclusive uma delas é uso de drogas intensivo também pode provocar desmaio, cansaço excessivo, insolação pode provocar desmaio também, gravidez, né? Dependendo do estágio de gravidez e do tipo da gravidez, pode provocar desmaios com frequência. Hiperglicemia pode provocar e hipoglicemia também. Esses dois termos eu vou aprofundar um pouquinho agora com vocês para que vocês possam entender, porque na maioria das vezes tem um conhecimento, né, de pessoas leigas que falam que desmaiou, já vem pegando um docinho para colocar na boca do paciente. Inclusive, tem algumas cidades do Brasil que academias já foram até proibidas de ter potinho de doce, porque se eu tenho um desmaio e eu coloquei um doce na boca daquele paciente, eu não sei exatamente o motivo, mas talvez seja um paciente que seja diabético e que antes de ir para o treino comeu uma caixa de chocolate, comeu um doce específico e aí desmaiou por hiperglicemia. Então, eu nunca, jamais devo colocar doce na boca de paciente que acabou de desmaiar, porque eu não sei a causa. Então, sabendo que é uma perda de consciência temporária, eu não vou piorar a situação, porque se o indivíduo desmaiou por conta de hiperglicemia e eu coloquei um doce na boca dele, há grande risco de quê? Deu levar o meu paciente, agravar o quadro dele para um coma por conta do aumento da glicemia, certo? Então a gente precisa tomar muito cuidado sobre isso, gente. E em situações de desmaio, não coloque nada na boca do paciente. Nem que porque você nunca sabe exatamente o histórico. Então, lembra dos princípios gerais. Não agrave a situação.
geral da vítima, certo? Então, o que eu devo fazer num desmaio? Você tem um paciente que está desmaiado, qual a sua atitude frente a isso? Primeiro, se você percebeu que ele está desmaiando, você já faça tudo para ele cair num ambiente confortável. E segundo, você, né, a pessoa está deitada, eu lateralizo a cabeça da pessoa. Por quê? Porque quando ela acordar, ela pode sentir náusea e vômito. Então, para mim evitar que ocorra asfixia por vômito, eu sempre lateralizo a cabeça da pessoa quando tem algum desmaio. E outra coisa que eu devo fazer é levar os membros inferiores. Mas por que levar os membros inferiores? Porque as pessoas sempre desmaiam por causa de uma causa, de uma primeira causa, porque claro que vem muitas, mas um primeiro item essencial, falta de oxigenação. Por que a pessoa desmaiou? Porque o oxigênio daqui foi para os membros inferiores. Isso fez com que a pessoa ficasse sem oxigenação cerebral e o cérebro perdeu a consciência ali por alguns minutos. Então, essa é a principal causa do desmaio. Então, não deve colocar nenhum tipo de doce. Porém, você teve alguma pessoa que desmaiou e você deitou ela, lateralizou a cabeça e elevou os membros inferiores, dentro de questão de 1 ou 2 minutos, essa pessoa vai acordar. E aí depois eu vou avaliar o quadro geral da vítima, certo? Mas enquanto isso, eu não coloco nem medicação, nem nada. E um item essencial, quando a pessoa desmaiar, porque tem muitas pessoas que confundem parada cardiorrespiratória com desmaio. Toda pessoa que desmaia tem uma parada? Não, gente. Nem toda pessoa que desmaia tem uma parada. Às vezes pode ser um simples desmaio porque a pessoa trabalhou no sol quente o dia todo e chegou cansado, exausto em casa e desmaiou por cansaço ou estresse excessivo. E enquanto isso, eu devo me atentar para quê? Verifiquei o pulso, certo? Verifiquei o pulso na carótida, na radial e presença de pulso. Se eu tenho presença de pulso, eu não tenho parada, exatamente, só tenho desmaio. Então, fiquem sempre atentos a esses itens quando vocês forem atender os pacientes de vocês. Lembrando que a gente não atende pacientes só no hospital ou no PSF, né? A partir do momento que você se forma na área da saúde, acaba aparecendo situações de vizinhos, conhecidos, familiares, em que vai exigir os conhecimentos de urgência e emergência para atender melhor as pessoas que estão ao nosso redor. Bons estudos. Lembrando que nós temos um outro vídeo a seguir, né, para encerrar o nosso assunto de hoje, um vídeo sobre convulsões. Fiquem atentos.